E olha só, já entrou em vigor uma lei que gera bastante polêmica. Dar algumas palmadas nas crianças como forma de repressão e educação é crime. O texto aprovado prevê medidas socioeducativas aos pais ou responsáveis pelos menores. Vamos acompanhar. Será que dar uma palmada de vez em quando nos filhos faz parte da educação deles? Eu acho que a palavra educa e o exemplo arrasta. A palmada não vai resolver nada. Eu acho que é mais conversar, né, do que bater. Bater não ensina. Antigamente resolvia na palmada, né? Só que hoje não é assim. Mas muitos pais não batem, aí as pessoas na rua batem, entendeu? Para educar. A nova lei, conhecida como Lei da Palmada, publicada no dia 27 de junho, segue esta regra: violência não educa. A legislação determina que pais ou responsáveis estão proibidos de usar castigos físicos. Normas que, segundo esta conselheira tutelar, já existiam no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Na realidade vai mudar mais a questão da punição para os agressores, porque o ECA, no artigo 18, ele já diz que nenhuma criança deve ser vítima de violência, de situação vexatória, de agressões. Ele só veio mesmo para intensificar a punição para os agressores. Apesar de toda a polêmica que gerou nas últimas semanas no Brasil, a Lei da Palmada não prevê pena ao agressor, mas sim medidas administrativas e socioeducativas. Além disso, ela não define o que são agressões físicas, ficando a cargo do juiz de cada caso decidir. O artigo foi incluído no artigo 18A e B, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são os mais polêmicos. O artigo 18A, ele fala sobre castigo físico. E ele descreve castigo físico como sofrimento físico que cause lesão. O que eu acredito é que tenha que ser algo a mais, uma lesão que realmente venha a machucar, a trazer dor, e eles usam físico, né? O termo físico é muito utilizado, então eu acredito que tenha que causar algo mais do que um simples tapa. Ainda de acordo com a advogada, a lei não prevê que o poder público crie mecanismos e ferramentas para trabalhar com as famílias e também com as crianças. Essa é uma outra crítica existente, porque apesar de serem instituídas as formas como o acompanhamento deve ser feito, não foram criadas políticas públicas capazes de acompanhar isso. Então, os mesmos órgãos continuam responsáveis, que já estão sobrelotados, e a gente vai ver como é que isso vai lidar na prática. O Conselho Tutelar de Rio Preto registra uma média de 10 casos de negligência contra menores por dia. E o trabalho do órgão é investigar todos eles e tomar medidas adequadas. Um trabalho muitas vezes maior do que a estrutura suporta. Não estão aumentando os casos, estão aumentando o número de denúncias. O Disque 100 é a maior ferramenta que nós temos. Ele é uma denúncia anônima, a ligação é gratuita. A única coisa que precisa ter é um nome, a denúncia, ou nem mesmo o nome, aproximadamente a idade e o endereço. Então, vão ser disparados para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público e também para a Secretaria de Assistência Social daqui da cidade. É uma lei que realmente gera bastante polêmica e divide opiniões. Tem quem acredite que essas palmadas possam, então, atrapalhar o desenvolvimento das crianças. Outras pessoas defendem que uma palmadinha não faz mal a ninguém e ajuda a corrigir erros que as crianças possam ter. Enfim, qual a sua opinião de quem está em casa? Por exemplo, a Tatiane Santos, aqui de José Bonifácio, ela fala o seguinte, que ela é contra essa lei, afinal, uma palmada não mata. E espancar sim é errado, então uma palmadinha deve ser feita, afinal, nos dias de hoje, você só falando não resolve. Então, um castigo ou uma palmadinha de leve, com certeza não vai fazer mal. Essa é a opinião da Tatiane Santos, de José Bonifácio. Muitas pessoas estão realmente repercutindo essa questão da lei das palmadas aqui em nossa região. Por exemplo, a telespectadora com final 6448, o DDD dela é o 18, fala que a irmã dela tem uma filha de 1 ano e 5 meses e a criança é muito bagunceira e por isso ela sempre conversa, mas nunca dá certo. Afinal, precisa de um castigo. Enfim, é muito polêmico realmente, os órgãos têm que fiscalizar e é importante denunciar. Quando uma agressão realmente for grande, for uma agressão realmente muito prejudicial para a criança, basta você ligar para o Disque 100. É sempre muito importante fazer a denúncia e não precisa se identificar. O Disque 100, o número que já está na tela, é completamente anônimo. Então a pessoa que está em casa sabe de algum vizinho, sabe de alguma história em que a criança está sendo vítima de violência, então faça a denúncia que com certeza os órgãos responsáveis vão atrás e vão tentar salvar a vida dessa criança.